Então, hoje a aula aqui é uma aula que foi postada hoje no site internacional da missão, e o título da aula é Visão Errada. É uma aula de Srila Acharyadeva Goswami Maharaj. Ele deu essa aula em Ganga Sagar, o local, nós temos um templo lá em Ganga Sagar, onde o Rio Ganges aparece. Aula da manhã, no dia 12 de janeiro de 2020. É a parte 3 da aula. Então, visão errada. Ele começa falando: quem não tem inteligência vive para o prazer dos sentidos, para a própria felicidade material. Nós temos 5 kamendriyas, ou 5 sentidos. Indriya, para ação, karma. Então nós temos 5 sentidos para a nós produzirmos ação. E toda vez que nós desfrutamos dos sentidos, enfim, nós usamos os sentidos, a gente produz karma, bom ou ruim. Toda vez que a gente usa os sentidos, a gente está produzindo karma bom ou ruim. E a mente também é outra coisa que, se nós estamos desfrutando da mente, também produz karma. O desfrute, na verdade, produz karma. A piedade produz karma. Só que um produz karma bom, o outro karma ruim. A piedade, a caridade produz karma bom, e o desfrute dos sentidos produz karma ruim. Porque toda vez que você desfruta, alguém é desfrutado. Não tem como ter somente o desfrutador, tem o desfrutado. Da mesma forma que não tem só corrupto, tem corruptor. Uma coisa depende da outra, não existe um sozinho, isolado do outro. E aí Srila Charanarji continua falando aqui. Os sentidos, então, produzem karma. E eles são pés, mãos, reto, órgãos genitais, tudo isso produz desfrute dos sentidos. Boca, pada, pane, payu, upasta, vaki, 5 gyanesdriya, ou sentidos. E ele continua: para coletar conhecimento, gyana, olhos, ouvidos, nariz, língua, pele, chakshur, karna, nasika, jiva, tyaki, e também a mente, a inteligência e o ego, man, buddhi e ahankar. Então ele está explicando aqui quais são os pontos que nós podemos desfrutar. E também então, ahankar quer dizer o ego, buddhi, inteligência, e man é a mente. Uma imagem, nós usamos os nossos sentidos para vê-la ou apreciá-la. Cada um de nossos sentidos tem um desejo correspondente. E esses desejos, eles não têm fim. Então nós nunca temos fim no desfrute dos sentidos. Srila Charanarji já falou em outras aulas, quando a gente quer parar com aquilo, a gente não pode colocar combustível no fogo. Então, se você quer diminuir o desfrute dos sentidos, você não pode continuar a desfrutar dos sentidos. Quanto mais você fuma, mais você vai querer fumar. Quem usa droga, quanto mais usa droga, mais vai querer usar, para ter a mesma sensação. Aquele que quer comer, quanto mais ele come, mais ele quer comer. Se você quer parar com isso, não é... Tem muitas teorias de muitas pessoas, filósofos, enfim, algumas seitas, né? Eles falam, não, você tem que fazer até se esgotar, até você não querer mais, até enjoar. As escrituras não falam isso. Quanto mais você faz, mais você vai querer. Quanto mais você faz sexo ilícito, mais sexo ilícito você vai querer fazer. Quanto mais você come, mais você vai querer comer. Quanto mais você come comidas gostosas, mais você que vai querer comer comidas gostosas. É assim que funciona, pelo menos as escrituras estão falando isso, os gurus estão falando isso. Você quer comentar?
A primeira coisa que eu ia comentar é como a pintura que a Didi fez é perfeita, de Sri Govinda Maharaj, né? É muito perfeita. Ela estava inspirada. Ela Aí que tá, né? Ela, na verdade, ela não fez para desfrutar. Ela foi usada para pintar Sri Govinda Maharaj, né? O dom dela foi usado para pintar o Guru genuíno. E ela está pintando Silachara Maharaj também. Tá, e vai vir para cá a pintura. Ela está pintando Silachara Maharaj. A pintura é perfeita. Qual o nome dela mesmo? É Rajakumari Didi. Rajakumari Didi. Nossa, pintura perfeita. Então, essa primeira fala de Silachara Maharaj diz respeito aos 5 órgãos geradores de karma. Então, a primeira coisa que nós devemos falar é que órgãos aqui na linguagem védica não se referem aos mesmos objetos que nós utilizamos, que nós nomeamos quando utilizamos a palavra órgão. Então, ele está chamando pés de órgão, né, por exemplo. Então, pés, mãos, reto, genitais e boca geram karma. Isso significa que eles têm diversas funções simultaneamente. Eles também são, a boca, por exemplo, também é um órgão que nos dá conhecimento do mundo por meio do paladar. Então, isso está referido na segunda diferenciação que ele faz. Dos olhos, ouvidos, boca, nariz e pele serem órgãos dos sentidos e órgãos de conhecimento, ou seja, eles representam para nós o mundo externo. O olho representa pela visão, o ouvido representa pela audição, o nariz representa pelo olfato, o paladar representa, a língua representa pelo paladar e a pele representa pelo tato e temperatura, né, e pressão. Então, eles nos dão conhecimento do mundo externo por meio das suas características específicas, mas o mais importante, por enquanto, na fala dele, são os órgãos geradores de karma, que são os pés, as mãos, o reto, os genitais e a boca. Karma significa ação. Quando nós dizemos que algo gera karma, nós estamos querendo dizer algo a mais. Cada ação gera uma reação. E todas as ações que nós fazemos nesse plano e no plano mental e no plano astral, todos os planos de existência aqui do nosso corpo, eles geram consequências. E essas consequências são como dívidas que nós aceitamos. A única pessoa que não gera karma é a pessoa transcendental, e isso significa que ela não gera karma porque ela está vivendo apenas pelo seu serviço a Deus. Porque a única pessoa real que existe no universo inteiro, e todos os universos, é Deus. Deus é a única entidade viva. Né? Então, ele em si não gera karma. Entretanto, quando nós estamos aqui vivendo como se nós fôssemos Deus, né, como se nós fôssemos o centro do universo, como se o mundo estivesse aqui para nos servir, como que as pessoas estivessem aqui para cumprir as nossas vontades, satisfazer nossos desejos, ir atrás dos nossos objetivos, como se todos os recursos do planeta existissem para o nosso usufruto, todos os objetos, todo o dinheiro, todas as mulheres ou todos os homens, toda a fama, né, todo o ouro, todo o dinheiro, se ele estivesse aqui para o nosso benefício, né, e quem pegar, pegou, isso tudo gera karma. Ou seja, se nós usufruímos de algo no mundo, então nós deveremos ocupar o papel de ser usufruto de algo no mundo, futuramente. Tudo será pago na devida moeda. Se nós abalamos o equilíbrio de uma forma, o equilíbrio vai voltar conosco também para onde ele estava anteriormente a nossa ação. Então, tudo que nós fazemos gera karma, absolutamente tudo, porque o universo não é nosso, nós não criamos, nós não mantemos e nós não destruímos o universo. Nós não fazemos nada, na verdade, né? Nós só geramos karma pela nossa ação egocêntrica. Então, isso significa que, se nós fizermos coisas boas, boas coisas acontecerão conosco. Se nós fizermos coisas ruins acontecerão conosco. Claro que isso é uma compreensão muito simples, né? O karma é mais complicado que isso. Nenhuma ação é puramente boa e nem puramente ruim, né, nesse plano. É tudo misturado, né? Mas isso faz sentido quando nós entendemos algo a mais. Nós não fomos criados por Deus nesta vida. Nós fomos criados por Deus
quando o universo, quando tudo começou. Nós existimos desde sempre. E nós vamos existir para todo sempre. Então, essa nossa vida atual, ela tem uma característica muito singular e que é uma das mais difíceis de nós captarmos, né? Ela é como um piscar de olhos na nossa existência real, essa vida que nós estamos tendo agora. Nós existimos infinitamente antes, vamos existir infinitamente depois. Então, esse pequeno abalo que nós fazemos pela nossa existência, ele será pago, né? Então, em quanto tempo ele será pago? Depende, porque nós não entendemos exatamente como que as leis do universo funcionam e como tudo será pago, em que nível, de que forma, isso varia. Isso é uma realidade tanto quanto a gravidade é uma realidade, como a luz do sol é uma realidade. Então, não há nada que a gente possa fazer a respeito disso. É claro que existem rituais nos Vedas mesmo, né, que dizem poder cancelar a parte do seu karma e tal. A gente não pratica essas coisas. O que nós praticamos aceitamos que o nosso karma e acabou. Então, significa a roda do karma vai continuar girando. A gente está pagando pelo que a gente fez, seja de bom, seja de ruim. Mas a gente é indiferente. Nós, né, os devotos, quer dizer, nós não, né, não sou devoto, mas os devotos são indiferentes a isso. Eles deixam a roda do karma rodar e se dedicam de corpo e coração e mente inteiramente ao serviço de Deus. E eles fazem isso, primeiramente, tomando consciência de que são eternos e de que o maior benefício deles vem de dedicarem toda a sua energia, tanto mental, quanto física, quanto emocional, ao serviço a Deus, tendo consciência de que são eternos e de que Deus é o único, vamos dizer assim, destinatário digno das suas energias. Essa ação, qualquer ação que é performada para Deus, não gera karma, porque Deus não abala o equilíbrio do universo. Deus é a única coisa que existe. E Deus, ele, na verdade, mais do que isso, a nossa existência, originalmente, ela só tem um destino, que é Deus. Então, quando nós dedicamos a nossa energia para Deus, é como se nós estivéssemos deixando o rio fluir no sentido que ele deve fluir, sei lá, encaixando a pecinha exatamente onde ela tem que ser encaixada, gastando os recursos exatamente da forma como eles têm que ser gastos. Então, isso não gera karma, isso não abala o universo. Então, a gente deve ficar atentos aos órgãos que geram karma. Então, reto, genital e boca tem a ver com várias funções básicas nossas, né, de alimentação, de reprodução, de defecação, e mãos e pés tem a ver também com fuga, ataque, pegar coisas para mim, tudo que tem a ver com o meu benefício próprio. E são como que ímpetos, né, que nos levam a buscar coisas, a revelia do nosso interesse eterno. Então, devemos ficar muito atentos a todos os impulsos que vêm dessas fontes, né? Claro que eles não vão ser eliminados de nós, mas nós devemos educá-los e estarmos atentos ao malefício e ao benefício que eles podem nos provocar. Então, acho que é isso. Se tivesse dois, seria muito prático. Então, como o Horácio ainda falou, né, existem três coisas, né, que Krishna fala no Bhagavad Gita, né? Nós podemos fazer três coisas: a ação, a renúncia ou o serviço, né, a Deus. Tem três opções que nós podemos fazer. A renúncia é pior do que a ação fruitiva. A pior coisa que pode acontecer é a renúncia. E o que leva a pessoa a renunciar? O conhecimento, Gyana. A pessoa que estuda, a Gyana leva a renúncia porque
você fala, eu não quero explorar o mundo. Tem várias pessoas que falam, eu não quero explorar o mundo material é o mundo da exploração. Sim, o mundo material, Srila Govinda Maharaj fala, né? Quando você come uma maçã sem oferecer para Deus, aí a pessoa fala, mas você não matou a macieira. Não, mas você arrancou ela da árvore, ou cortou. Experimenta arrancar sua unha para ver como dói. Né? Estou dando um exemplo, claro, né? Mas, então, Srila Govinda Maharaj falou, e o problema é o seguinte, você, quando você come uma maçã, que você não ofereceu para Deus antes, tem bilhões de micro-organismos na maçã e você vai matá-los, porque senão eles se matam. Se você não matar a bactéria que está dentro de você, o vírus, o fungo, o ácaro, enfim, né, você vai ser morto. Claro que tem bactérias boas e ruins na flora intestinal, né? Mas você tem que manter equilíbrio. Sempre que há o desequilíbrio de fungos, bactérias, ácaros dentro de nós e vírus, você fica doente. Então o corpo é sábio, o sistema imune vai lá e mantém o equilíbrio. Para manter o equilíbrio, você tem que matar. Então Srila Govinda Maharaj falou, não tem como sair do mundo da exploração. O mundo material é o mundo da exploração. E mesmo que você falar, eu vou renunciar a tudo, compra um sítio longe pra caramba, uma fazenda, fala, eu não quero explorar ninguém, eu vou plantar, eu vou criar minha vaquinha, eu vou fazer isso, aquilo. Você está explorando da mesma forma. Se você não oferecer para Deus, você está explorando. Então a renúncia, ela também tem a exploração por trás. A ação, você fazendo karma bom ou ruim, né? Toda ação tem sua reação. A reação é karma bom ou ruim. Agora, o serviço a Deus, que é o melhor, claro, é o mais elevado de tudo, da ação, da renúncia, a devoção a Deus, o serviço a Deus é mais elevado, você não produz karma. No momento, Srila Charmar deu uma aula esses dias que eu li aqui, ele falando que no momento que você faz o serviço, mas serviço a Deus não é para o seu desfrute. E foi aquela aula que ele falou, né? Quando você escolhe a praçada, você não está servindo. Você está comendo a praçada, você não está servindo Deus, honrando a praçada. É a comida que vem do altar. Então ele falou, se você está desfrutando, você não está servindo Deus. Então, o serviço a Deus não produz karma, produz o quê? Qual que é o resultado do serviço a Deus? Mérito espiritual, fortuna espiritual, sukriti. É uma diferença gigante entre karma bom e sukriti. Karma bom vai te trazer para o mundo material. Sukriti cada vez mais vai te deixar mais próximo do mundo transcendental. Claro que tem que ter muito sukriti, né? Muito sukriti, vida após vida, fortuna espiritual. E aí, cada vida que passa, você pega um corpo mais próprio para servir Deus. Numa família melhor, num local melhor você vai nascer, com menos desejos, aí que entra o desejo que ele está falando, né? Então, o serviço a Deus tem que ser sob a guia de um guru genuíno, e o guru genuíno te dando a misericórdia com o serviço a Deus, você vai eliminando os inimigos. Hoje eu estava conversando com a Mariana aqui antes, né, de começar o programa, e ela falou por que do Ekadashi, né? Por que de não comer grãos? Porque os grãos, hoje é Ekadashi aqui no Brasil, porque os grãos do dia de Ekadashi, no 11º dia, depois da lua cheia, depois da lua nova, eles contêm os inimigos, a luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a ilusão, o ego. E quando você serve Deus, você está servindo realmente Deus, você vai eliminando isso. É o primeiro a ser eliminado. Isso vai limpando, vai te limpando, e aí o que acontece? São as 9 etapas do processo devocional. Depois, a primeira etapa é a fé. Todo mundo tem fé. A Mariana tem fé, a Horaciana tem, eu tenho, mas é uma fé fraca. Todo mundo tem a fé fraca. Aí você começa a se associar com devotos. Ou com quem está tentando servir, que nem nós. Né? Nós não somos devotos, como falou Horaciana agora há pouco. Né? Aí da fé vem a associação. Da associação você fala, eu quero começar a servir. E aí você se inicia com um guru genuíno. E aí com a iniciação do guru genuíno, ele vai te dar a semente da trepadeira devocional e você começa a servir. Realmente você começa a servir Deus, se seguir Ele, claro, seguir a instrução dEle. E do serviço a Deus, você vai tirando o quê? Você vai tirando todos esses inimigos. Anartha Nivriti. Você vai tirando os inimigos. E retirando os inimigos, a fé aumenta. A fé vai ficando mais forte. E com a fé ficando mais forte, tirando os inimigos, a fé aumenta. Com a fé ficando mais forte,
você vai ter, Ruth, um pouquinho de gosto. Você vai ter gosto pelo serviço. Por que o Horácio Canada veio aqui hoje? Por que a Mariane veio aqui hoje? Por que eu estou aqui hoje? Porque a gente tem algum gosto. Maior do que o desfrute dos sentidos. Né? Maior que o desfrute dos sentidos. A gente tem algum gosto. Do gosto vem o quê? O apego. A gente tem apego pelo serviço. Aí você fala, não, eu vou lá no templo. Está chovendo, está frio, está calor, eu vou lá no templo. Eu vou fazer meu serviço, eu vou cantar para a deidade. Né? Eu vou fazer tal serviço, eu vou honrar a praçada no final. Honrar a praçada é serviço. Então, a pessoa tem apego pelo serviço. Do apego vem o quê? Vem o afeto. Bhava. Bhava é o próximo processo. E de Bhava vem Krishna Prema, que é amor puro por Deus. Essas são as 9 etapas do processo devocional. Até chegar do início, quando você vem a primeira vez no templo, até o momento que se atinge Krishna Prema, amor puro por Deus. Amor puro por Deus é incondicional, sem querer nada em troca. Na verdade, prema da palavra, a tradução não é amor. Não existe uma tradução, se não for no idioma sânscrito ou bengali, não tem uma tradução nem no inglês, nem no português, nenhum idioma tem a tradução para prema. Prema é além do amor que a gente conhece, né? Mas o que se assemelha mais é amor puro por Deus, sem querer nada em troca, incondicional. Então, esse é o processo. E no momento que você faz o serviço devocional sob a guia do Guru, o Guru fala, faça isso. Você não produz karma. A karma é chamado a karma. A karma é quando não tem karma. Mas são poucos os momentos que nós servimos Deus, né? Quantos por cento a gente serve Deus por dia? Eu, Rascanana, enfim, quem recebe a iniciação, é poucos por cento, né? Quantas horas por mês? Não é horas por dia. Né? Aí a pessoa fala para um devoto, realmente, para alguém, fala, quantas horas por dia você serve Deus? Não, quantas horas por semana? Quantas horas por mês? E no momento que você não serve Deus, que você serve Deus, você não produz karma. Mas os outros 24 horas do dia, ou 23 horas, alguma coisa que você não serve, está produzindo karma bom e ruim. E aí, para a próxima vida, você acumulou sukriti, claro, um pouquinho de mérito espiritual, mas você acumulou também karma. E você vai ter dificuldades, ou vai ter desfrute dos sentidos na próxima vida. Porque o desfrute dos sentidos nada mais é do que a reação do karma bom que você teve. O desfrute dos sentidos, o karma bom vai te dar o que para você? Você nasce bonito, você nasce inteligente, você nasce com dinheiro, você nasce saudável, isso é karma bom. E você, com todas essas qualidades, você nasce num lugar bom. Com todas essas qualidades, você vai ter o quê? Mais desfrute dos sentidos. E aí, vida após vida, se você está servindo Deus, você volta como ser humano para continuar o processo de serviço a Deus. Srilacharya Maharaj falou, quem não serve Deus, quem não faz o serviço a Deus, a chance de voltar como ser humano na próxima vida é menos de 1%. É praticamente nula. Se você não serve Deus adequadamente, você é menos de 1%, praticamente nula a chance de vir no corpo humano. Por quê? Porque por que Krishna vai te dar de novo um corpo humano se você usou o seu corpo como um animal? O animal levanta de manhã, ele tem que comer, ele tem que tomar água. E aí ele tem que se proteger do predador, ele tem que ter um lugar para dormir, e ele vai ter que procriar, senão a espécie entra em extinção. E o ser humano que não serve Deus, ele tem essa vida. Ele vive 80, 100 anos dessa forma, como um animal. Só que ele vai, se ele tiver dinheiro, um karma bom, ele vai comer o que ele escolhe. Se ele tiver dinheiro, ele vai procriar com a pessoa mais bonita, enfim, com quem ele quiser. Né? Porque o dinheiro manda hoje, né? na situação mundial. Então, se a pessoa tem um karma bom, ele vai morar num lugar que não vai ter predador. O predador, normalmente, quem é? O bandido, né? O ladrão. E ele vai dormir num colchão da NASA. Né? Ele vai, o colchão da NASA, né? O pessoal foi propaganda, travesseiro da NASA, né? O travesseiro ainda alguns compram, mas o colchão da NASA custa muito dinheiro, né? Então, poucos têm. Mas ele vai ter isso. O animal, às vezes, dorme na rua, dorme na savana, sei lá onde ele vive, né? Então, o ser humano que não serve Deus, ele vai ter uma vida assim. Se ele tiver karma bom, uma vida melhor. Né, do que um animal. Se ele tiver o karma muito ruim, ele vai viver pior que um animal.
né? Sofrendo muito. Então, essa é a grande situação que a gente está. O guru fala, sirva a Deus. O guru é o capitão do barco. Ele pega o leme e coloca para cá e para lá, ele fala, faça isso, não faça aquilo. Nós cantamos, você falou da canção, né? Sri Krishna Chaitanya Jivedaya Kori, né? A canção que cantamos de manhã todo dia, quem segue o que o guru fala, ela fala o seguinte, aceito favorável, rejeito desfavorável, devoção. Batia no Kulamatra, Arjera Sikara, aceito favorável a devoção. Bati praticula Bhavava, Arjana Gikara, rejeite tudo que é desfavorável à devoção. E o guru fala, faça isso, não faça aquilo. E quem tem inteligência segue o guru. Quem tem juízo segue o guru. Não segue a mente. Né? A mente vai te levar a produzir karma sempre. Se você tivesse seguido a mente, a Mariana hoje, o Rascananda, eles não estariam aqui. Eles estariam fazendo outra coisa. A mente falou, não vai lá não. Né? Não vai lá não, sábado à noite, né? A Mariana namora, tem um namorado lá, e a mente falou, fica com ele, né? Mas aí a alma fala, não, vai lá. Né? Vai lá, porque tem algum gosto superior, alguma coisa tem, a gente nem sabe o que é, mas a gente nem analisa isso, mas alguma coisa fez vocês estarem aqui hoje. Né? E o que é isso? É a mente? Não, a mente não. Porque quem domina a mente é Maia. E quem domina a alma, quem é? A alma, na verdade, ninguém domina ela, né? A alma, ela é pura, mas ela está iludida por Maia. Maia ilude a alma através da mente. Então, nós temos que aproveitar isso e fazer serviço para não ter karma. O objetivo, claro, não é não ter karma, mas é uma consequência de servir Deus. O objetivo final da vida não é ir para o mundo transcendental, mas é uma consequência. Se você amar a Deus puramente, Ele vai te levar para lá. Mas não é esse o objetivo. O nosso objetivo não é moksha. Moksha é liberação. Tem 5 tipos de liberação. Alguns falam, liberação, pensa que é somente ir por Nirvana, né? Para o Brahma Jyoti. Não. Você ter a forma de Deus também é uma liberação. Você morar com Deus também é uma liberação. Você querer ir para Vaikunta, para o mundo transcendental, é uma forma de liberação. Você ter os poderes de Deus também é uma liberação. Eu não lembro a outra agora qual é. São 5, né? Mas tem no livro de Srila Prabhupada, que ele fez o resumo do Bhaktisiddhanta Sindhu, né? O Néctar da Devoção, tem lá. Isso daí está lá. Então, esse daí é o ponto. Nós continuarmos no desfrute sentido, colocando lenha na fogueira, colocando gasolina no fogo, cada vez vamos ter mais fogo. Silachar Maharaj fala, a gente tem um balde de água, cheio de água aqui, do nosso lado, um balde grande, cheio de água, a nossa cabeça está pegando fogo, Maia está iludindo nós com o desfrute dos sentidos. Ela ilude, e nossa cabeça está pegando fogo e nós não queremos pegar o balde, ou enfiar a cabeça no balde, ou virar o balde e apagar o fogo. Nós temos tudo ao nosso lado, nós temos o templo, Deus veio para cá, Ele que quis o templo em São Paulo, né? Srila Ashara Maharaj deu uma aula falando, não é toda a cidade do mundo que tem templo, na verdade são poucas as cidades do mundo que têm um templo, Gaudiya Vaishnava. E Deus está aqui, Ele veio para cá, primeiro Giriraj, depois Mahaprabhu, as tulas estão aqui, que são deidades, né? Eles vieram para cá, nós temos os livros e canções, nós temos as escrituras, nós temos a aula do Guru, nós temos tudo. O balde está aqui para apagar o fogo da ilusão material e nós não jogamos água na cabeça. Esse é o grande problema, né? Nós achamos que somos o corpo. A gente escuta o tempo todo, a Mariane mesmo já escutou, toda vez que ela vem aqui a gente fala a mesma coisa, né? Porque não muda a escritura. Se lê as aulas que é postada no grupo do templo, sempre fala a mesma coisa, nós não somos o corpo, nós somos a alma. Sempre, mas a gente se identifica com o corpo. Por quê? Porque a gente dedica 23 horas por dia ou mais ao corpo. Né? Porque o trabalho material inútil, como disse Lachara Maharaj, né, no verso, o trabalho material ele é inútil. Os dias são passados trabalhando inutilmente e as noites são perdidas com sono. É um verso, eu não lembro em bengali ou sânscrito, mas é isso que fala o verso. Né? Então a gente vive uma vida em vão. Trabalha 60 anos, 50 anos, aqui no Brasil agora se aposenta com 62 anos, né?
tudo dando certo, você não morrendo antes, enfim, né? Tudo dando certo. Você se aposenta com 65 anos, homem, 62 a mulher, velho, cansado, doente, né? E aí, o que foi a sua vida? Em vão. Você trabalhou que nem um escravo o tempo todo agora com celular, né, WhatsApp, as pessoas exploram mais ainda, porque antigamente, há muitos anos atrás, pelo menos até 92, que não tinha celular aqui no Brasil, né? Mas tinha o bip, né? Tinha aquele. Eu acho que nem pegou isso, né? Ele pegou, mas tinha o bip, ela não pegou. E aí, mas há muito tempo atrás não tinha isso. Você batia o cartão lá, na época era aquele negócio de bater cartão assim, né? Eu cheguei a pegar isso, né? Você punha lá o cartão assim, batia o cartão, por isso que chamava e tal. E aí, você ia para casa, acabou, ninguém te incomodava. A não ser um médico, né, que era uma profissão, mas assim, hoje em dia não, qualquer profissão que você tenha, tá lá, o pessoal tá lá te incomodando de noite com WhatsApp, com isso, com aquilo, né? Então, é maia e a gente vive uma vida em vão. Se a gente continuar a desfrutar dos sentidos, vai viver uma vida em vão e para a próxima vida você está carregando karma para viver em vão novamente. E na outra vida, e a roda samsara não para, né? A roda samsara não para. Quando você para de produzir karma, por exemplo, você começa a servir Deus, né? Servir Deus, a roda do samsara, ela não para como um carro, ela é como um navio, ela continua rodando. E você ainda vem várias e várias vidas, até cessar essa roda, né? A roda não para. Somente vai parar se você se render exclusivamente a Deus. Isso o Rupa Goswami fala no Bhaktara Samhita Sindhu. Se você entrar em Sharanagata, entrega total a Deus, aí Deus vai tirar todo o karma que você tem na forma de semente ainda. Que a gente tem muito karma na forma de semente. Tem o karma manifesto e o karma imanifesto. O imanifesto está na forma de semente ainda. Ou ele já cresceu, mas ainda não se manifestou. Então, Krishna, se você se render totalmente a ele, pensar nele o dia inteiro, usar o teu corpo, a mente e as palavras para servi-lo exclusivamente, 24 horas por dia, ele tira todo o teu karma que está na forma de semente, ele tira todo o teu karma dessa vida. Se você é um cara doente, ele vai tirar essa doença. Se você tem problema de dinheiro, ele vai tirar esse problema de dinheiro. Se você tem um problema, qualquer problema que você tenha, ele vai tirar o seu karma dessa vida, do karma que ia se manifestar nas próximas vidas. E quando você se rende totalmente a ele, claro que você não produz mais karma, porque você só serve ele. Então, ele tira essa única circunstância que Krishna tira o karma. Não adianta você rezar para ele, como eu estava falando com a Mariane agora, né, antes de começar o programa, pedir, rezar, isso, aquilo. Ele só vai tirar se você se render totalmente a ele. E aí, eu perguntei isso para Shirpati Agni Maharaj, eu fiz uma pergunta para ele, né? E ele me respondeu uma pergunta bem completa, como sempre, né? Ele foi pesquisar e tal, e ele falou que isso foi uma questão que fizeram para Sanatana Goswami. Mas se nós só estamos aqui encarnados agora para cumprir karma. Até o último segundo, até o último respiro, você está cumprindo karma. Quando acabar o karma para essa vida, porque a gente tem uma cota de karma nessa vida. Quando acabar o karma bom e ruim dessa vida nesse corpo, você abandona o corpo. E aí perguntaram para Sanatana Goswami, mas se Krishna tira todo o teu karma, como que a pessoa continua aqui encarnado? Aquele que entrou em Sharanagati. São poucos, né, que entram em Sharanagati, mas por que ele ainda está aqui encarnado? E aí Sanatana Goswami falou, porque aí a vontade de Krishna. Enquanto ele quiser que você use esse corpo para servi-lo, você tem a função, ele vai te manter aqui. Então aquele que entra em Sharanagati, ele está totalmente sobre a jurisdição de Krishna. Nós estamos sobre a jurisdição do karma. O nosso tempo de vida, tudo está relacionado ao karma. Mas aquele que se rende totalmente a Deus, ele não tem mais nada disso. Krishna tira tudo dele. Tudo que eu digo de karma ruim e bom. Ele vai somente servir Deus e está totalmente entregue a Deus. É muito raro isso, é muito difícil, mas nós podemos chegar nisso nessa vida. Shri Govinda Maharaj falou para um devoto,
O devoto, eu já escutei isso de um devoto brasileiro de São Paulo também. Eu acho que ela ainda sabe quem é, né? Mas eu não vou citar nomes. Então o devoto falou, essa vida eu já recebi iniciação com o Srila Govinda Maharaj, já está bom, não preciso fazer mais nada. Ele falou, quer dizer, uma visão errada, né? Qual que é o título da aula hoje? Visão errada, né? Então, uma visão errada. Aí falaram para Gurudeva, Srila Govinda Maharaj, poxa, Gurudeva, eu já estou feliz nessa vida. Eu já tive iniciação com você, eu conheci você, né? E isso. Aí ele falou, mas você vai esperar para a próxima? Você vai esperar a próxima vida? Você tem que entrar em Sharanagati nessa vida. Tem que entrar em entrega total a Deus nessa vida. Não é certeza que você vai ter um corpo humano na próxima. Quantas vidas a gente pode passar para ter um corpo humano? Nada é certeza para a próxima vida. Claro que quanto mais se serve Deus, maior a chance. Mas ele falou, não perca essa chance, você tem um corpo humano. É o melhor corpo para servir Deus, é o corpo humano. A Terra, o corpo humano, é o melhor ponto. Os semideuses, o Senhor Shiva, Ganesha, Durga, Kali, Indra, todos os semideuses, eles querem ter um corpo humano. O Senhor Brahma, porque a melhor forma de servir Deus é no corpo humano. E a classe média, a gente comentou sobre isso outro dia, né? Não sei se foi com você, acho que foi. A classe média é a melhor posição para servir Deus. Porque você nem é muito rico, porque o muito rico ele quer desfrutar. E o muito pobre ele está numa situação tão deplorável de sofrimento que ele não quer servir Deus. Ele quer só ter um prato de comida e assistir uma TV de vez em quando. Né? Então nós estamos na melhor classe, no melhor corpo, no melhor país, no melhor plano, no melhor país não, mas no melhor plano, falei besteira, corrigi aí, né? No melhor país não, mas a gente está no melhor plano, a Terra, para servir Deus. Então é só aproveitar. Você quer comentar, ou você tem alguma pergunta? O Horácio comenta primeiro, depois se tiver alguma pergunta. Olha, ele pode falar depois fazer pergunta. Sei, muitas coisas, né? Nós estávamos falando semana passada a respeito, depois do programa, das diferentes classes sociais e o que seria mais favorável, né? De fato, se a pessoa é muito pobre, aí tem uma espécie tem tantas dificuldades, né, para lidar no dia a dia, né? A pessoa que não tem casa, que não tem moradia, que não tem a certeza do que vai comer no final do dia, muitas dificuldades. Claro que normalmente a pessoa confia em Deus justamente para ter o prato de comida, para poder prosseguir com a vida. E há, claro, historicamente, diversos casos, né, de pessoas que atingem um estado muito elevado, apesar da classe social, tanto pessoas miseráveis quanto pessoas muito ricas. Mas nós estamos falando a respeito de como pessoas que muitas vezes são muito ricas acabam tendo uma espécie de mudança mental, emocional, onde é muito difícil de se desvencilhar de todos os costumes que vêm da abundância, né? Como falta de relação com a realidade adequadamente, falta de relação com limites, dificuldade de compreender coisas simples. Então, a classe média, de acordo com a nossa definição, seria similar à vida humana. Ela estaria entre os deuses, né, e entre os mundos desfavoráveis abaixo de nós. E a gente sabe que, espiritualmente, nós estamos numa situação adequada, que é a de que nós não somos todo-poderosos, não temos todas as energias do universo a nosso serviço. Nós não somos um deva, um deus, não temos uma consciência cósmica. Nós estamos num nível de consciência onde percebemos que somos uma unidade, temos uma relação com o absoluto, temos uma relação com o material, e é possível escolher entre explorarmos o universo ou servirmos o Senhor do Universo. Então isso é muito favorável porque essa escolha é a única escolha que nós podemos fazer na nossa vida. Todas as outras escolhas meio que já estão pré-determinadas. Claro que eu posso escolher se eu vou pegar esse livro, se eu vou encostar aqui, se eu vou para um canto da sala, se eu vou para outro canto da sala,
se eu vou pegar metrô saindo daqui, ou se eu vou pegar um Uber, se eu vou pegar um Uber, ou se eu vou pegar um táxi, essas coisinhas a gente escolhe, mais ou menos, claro. Mas, no geral, o nosso livre-arbítrio é muito, muito, muito pouco, quase nenhum. Nós estamos como que vivendo uma programação kármica, né? Entretanto, nós temos sim algum livre-arbítrio. Ele se manifesta de forma forte em uma decisão. Nós vamos servir a Deus ou nós não vamos servi-lo. E é claro que, uma vez sendo feita essa decisão, nós não ganhamos todos os benefícios dela. Nós não viramos devotos puros. Agora eu vou servir a Deus, eu vou virar devoto puro, vou virar um santo, vou virar a pessoa que está em rendição completa, que nós nomeamos pela palavra Sharanagati, é um santo. É claro que uma pessoa não vira um santo de uma noite para o dia, nem só porque ela quer, nem só porque ela decidiu, nem só porque ela começou a realizar alguma prática ou tal. Isso não depende dela, depende da graça divina, né? Então, nenhum progresso é feito na vida espiritual só pelo querer da pessoa em particular. Qualquer progresso, na verdade, só é feito pela graça de Deus. Então, a graça divina, ela vem na forma enfim, ela vem de várias formas, né? Uma delas é pelo aparecimento do mestre espiritual. O mestre espiritual, fisicamente, ele está presente como uma representação de Deus. Deus aparece como o mestre espiritual, aparece como Deus e aparece como Deus dentro de nós. Deus dentro de nós é um foco de Deus. Ele se comunica conosco. É claro que nós precisaremos falar muito mais a respeito disso, porque a nossa mente, que está sempre enganada, também se comunica conosco. E confundir Deus com a nossa mente é fácil. Mas, de qualquer forma, os devotos, quando tomam iniciação, né, então uma pessoa, uma Mariane ou outra qualquer, pode começar a vir aqui, gostar, querer tomar uma iniciação. Quando isso acontece conosco, o nosso karma não vai para lugar nenhum, né? O nosso karma continua. Então, a nossa vida continua acontecendo da mesma forma, as mesmas coisas continuam se dando conosco, continuamos com as mesmas atrações e aversões, os mesmos desejos e preconceitos, as mesmas relações e os mesmos impulsos. Então, a postura adequada é considerar que a nossa vida vai continuar nos oferecendo as mesmas dificuldades e facilidades, mas que nós não deixamos elas nos afetarem. E nós não deixamos elas afetarem a nossa dedicação à vida espiritual. É isso que o Damodara falou a respeito de vocês não estão aqui porque seguiram a mente, estão aqui porque seguiram a alma. Isso significa, se nós fôssemos jogar os prós e contras de um sábado à noite, teria mais prós em não vir, vamos dizer assim, né? Vou fazer outra coisa, vou sair, vou comer pizza, vou sei lá o quê. Mas aí nós seguimos a nossa alma. Bom, uma das formas como a alma se manifesta é um anseio. É um anseio pelo absoluto. E é uma independência de qualquer satisfação que nós já tenhamos obtido em vida. Então, por mais que nós sejamos eternos, uma das características da encarnação em um corpo finito é nós esquecemos de todo o resto. Nós só lembramos, nós só temos a possibilidade de lembrar de algo que aconteceu nesta vida. A memória é limitada ao que a mente conseguiu registrar do que aconteceu com ela nesta vida. A memória é uma função da mente. Então, nós temos várias satisfações que tivemos nessa vida. Gosto muito de chocolate, gosto muito de ver tal série, gosto muito de encontrar tal pessoa. Ter relações amorosas, ter relações de amizade, ter relações de trabalho e conquistar coisas na vida, todas essas satisfações que a gente tem. Mas aí tem uma parte de nós que não se satisfaz com nada disso. Nada disso afeta isso em nós. Essa parte é a alma. Nada disso de fato afeta a minha alma. Nada disso satisfaz a minha alma. Entretanto, a alma é tão faminta pelo divino que quando ela experimenta uma fragrância do divino, uma simples presença, uma ameaça de presença,
uma pequena partícula de presença, uma possibilidade de presença do divino, a alma vai nessa direção. É claro que a alma é indestrutível, então no Gita isso é claramente dito, né? A alma não pode ser nem criada nem destruída, ela não pode ser nem molhada nem seca, ela não pode ser nem queimada, nem suja, nem perfurada, nem cortada, nem dilacerada, nem nada. A alma é espantosa. Quem vê a alma acha espantoso. Quem compreende a alma acha espantoso. Quem realiza a alma acha espantoso. A alma é a realidade espantosa dentro de nós. Então, por mais que a alma não possa ser afetada, nós podemos sim colocar um véu entre nós e ela. Então, de acordo com o modo da natureza material, e a natureza material tem 3 modos, o modo da ignorância, da paixão e da bondade, de acordo com qual modo predomina na nossa vida, essa será a característica do que nos separa da nossa alma. Se nós vivemos no modo da bondade, como nós temos um templo, ou servimos num templo, estamos o tempo todo servindo ao outro e a Deus e nos esforçando para isso, uma vida no modo da bondade, comendo o alimento certo, tomando banho e contando os mantras e se vestindo e se relacionando do jeito certo. Então, o modo da bondade, a divisão entre nós e a nossa alma é como se fosse um vapor. É pequena. Né? Então, no modo da paixão, agora eu sei o da bondade e o da ignorância. Da paixão, eu acho que é como se fosse uma roupa. O modo da paixão é o modo de ir atrás dos objetos dos nossos desejos. É um modo ativo e regido por raiva e luxúria. O modo da paixão, né, chama Raja Guna. Raja é o modo de um rei viver, né? Raja quer dizer rei. Então, é o modo da exploração total. Né? Nós somos os pequenos reizinhos, né, da nossa vida. É o pequeno príncipe, o pequeno rei. Pequena rainha, pequena princesa. Então, agora, se nós estivermos no modo da ignorância, que é o modo da preguiça, da ignorância mesmo, da dificuldade de entender qualquer coisa, de fazer qualquer coisa, de ir atrás de qualquer coisa. A ganância continua lá, a enorme vontade continua lá, mas até uma certa incompetência em conseguir. É um modo animalesco. Aí a distância entre nós e a nossa alma é como se fosse um bebê no ventre materno. Então a distância é gigantesca. Seria a distância do bebê para o mundo externo, né? Gigantesca. Nem está pronto para habitar o mundo externo, nem tem capacidade de até o mundo externo. A diferença é gigantesca. Então, a proximidade com a nossa alma, ela aumenta conforme nós temos contato com atividades piedosas e atividades divinas, e o contato com mestres espirituais e devotos, e as escrituras, e a prachada, e o templo, e tudo mais. Tudo isso vai nos aproximando da nossa alma e revelando a vontade pelo absoluto. Então, essa ânsia, ela é aquilo que pode nos orientar a buscar servir no cotidiano, e a gente espera que com o tempo essa ânsia aumente, para que as horas que nós nos dedicamos dia a dia aumentem. Mas isso só é possível, a nossa ânsia só aumenta se nós estamos em contato com pessoas que têm mais ânsia do que nós. Então, essa é uma característica também da vida dos devotos. Eles procuram devotos que estejam no mesmo nível ou um pouco mais elevados do que eles. Isso é muito favorável. Muito mais elevado, às vezes a ânsia é tão grande que a gente fica um pouco afetado. Né? Mas quando a gente tem contato com alguém que tem uma ânsia pelo divino maior do que a nossa, isso aumenta a nossa ânsia. E o que é muito desfavorável é entrar em contato com pessoas que têm uma ânsia muito menor ou quase inexistente pelo divino, porque a nossa ânsia vai diminuir também. Então, uma das práticas que sempre são salientadas pelos nossos mestres é sadhusanga. E sadhusanga aqui também está no sentido que nós demos inicialmente a palavra Prabhu como mestre, como professor, Devidasi também, Didi, como tem um significado similar. Estar junto com Prabhus e Devidasis
favorável à nossa vida eterna. É isso. Por isso que a gente vai falando sobre os modos, né? Os modos materiais, né? Guna são os modos, né? Então, como ele falou, tem 3 modos, né? Da paixão, da ignorância, da paixão e da bondade. E tem muita gente, por exemplo, quem faz parte de Hatha Yoga, outro tipo de yoga, né? Eles querem somente comer alimentos no modo da bondade, né? Viver no modo da bondade. Mas isso ainda não é a Bhakti Yoga, né? A Bhakti Yoga é nirguna, sem modo material. Então, por exemplo, quando a gente oferece o alimento no altar, por que a gente não come cebola e alho? Né? A gente não oferece no altar cebola e alho, porque Krishna não aceita. O alho está no modo da paixão, a cebola no modo da ignorância. Então, Krishna aceita, ele fala, no modo da bondade ele aceita o alimento no altar. E todo alimento que você preparou e demorou mais de 3 horas para oferecer para Deus, ele se transforma no modo da ignorância. Por isso não é bom você oferecer algo que já foi comprado pronto, né? Então, qualquer alimento, até o leite, se você preparou ele e demorou mais de 3 horas para oferecer, ele virou o modo da ignorância. E a praçada, ela vai como modo da bondade. O que volta do altar de Deus, a praçada, a misericórdia, é nirguna, não tem modo material. Então, quando a gente canta aqui para Deus no altar, né? A gente está cantando para ele aqui, os Kirtan, ou no Arati, o Kirtan do Arati, é nirguna, né? Desde que você não esteja desfrutando. Aí que entra a aula de Srilacharya Maharaj. Se você está desfrutando do Arati, aí você não está em nirguna, você está em Rajaguna. Né? E ele falou, poucos entendem isso. Então, uma pessoa quer desfrutar até no templo. Até dentro do templo da praçada também. Quando você come a praçada, você está honrando ela como serviço, é nirguna. Quando você está desfrutando dela, você fala, eu quero mais aquele, ou mais o outro, e esse, aquele, você está o quê? Em Rajaguna. Não é serviço a Deus, é Rajaguna. E Rajaguna vai te levar para o karma, Tamaguna vai te levar para o karma, e Sataguna para o karma bom. E Sataguna que seria uma vida sátvica, né? Que o pessoal fala, é uma pessoa que faz caridade, é piedosa, é uma vida sátvica. Mas não é esse o nosso objetivo. Não é a nossa prática é serviço a Deus. Né? E o serviço a Deus vai levar você para sem modo material, nirguna. Né? Então tem uma grande confusão do pessoal de outras yogas, né? Karma Yoga, Jnana Yoga, Hatha Yoga, enfim, tem todos esses montes de yoga por aí hoje, né? E Kundalini Yoga, sei lá, inventam tudo que é tipo de yoga, né? Então, esses são os 3 modos, né? O Raskelman falou muito bem isso. E também tem o lado que ele falou, eu li esses dias, Srilacharya, acho que foi ontem, se não me engano, Srilacharya Maharaj falando sobre a boa associação e a má associação. Ele falou que se você se associa com alguém que fala mal de Deus, alguém que não quer que você vá no templo, alguém que critica um guru, critica alguém que está servindo, um devoto que está servindo, ele fala que essa pessoa ela está na mesma plataforma de um verme intestinal. O verme intestinal, você come a comida, você digere no intestino, no estômago, você assimila no intestino. Mas se tem um verme lá no intestino, ele come todo o nutriente. Então, se você anda, se você vive com alguém, se você dá associação com alguém que é contra a devoção, ele está te sugando como um verme intestinal. Ele não deixa você se nutrir com Deus. Essa analogia é muito boa que Srilacharya Maharaj fez, né? Então, aí é meio forte, né? Uma aula meio forte e tal, mas é a realidade. E o que é se associar? Você pode viver com marido, mulher, enfim, mãe, pai, que não sejam devotos, mas não se associe. A associação é você seguir os hábitos deles. A associação é você seguir a orientação deles. Isso é associação. Você pode morar ao lado do guru, um exemplo que eles dão sempre, né, nas escrituras, é o piolho. O piolho está na cabeça do guru. Quem que está mais próximo do guru do que o piolho? Ninguém, está grudado, né, ou a pulga, enfim. Né? Mas ele só está sugando o guru, ele não tem nenhuma associação com o guru. Então, a associação com o guru é seguir a orientação dele. Então, você pode sim viver. Normalmente a gente vive com quem não é devoto, né? A maioria dos devotos são poucos que a família inteira é devota de Krishna, né?
Então não há problema, desde que você não vá ter os hábitos dele, os hábitos errados dele, desde que você não vá na influência deles. Em vez de ir no templo, vamos numa festa. Em vez de no templo, isso é uma associação, né? Então, você não pode se associar com pessoas assim, deixar ele levar você para o lado oposto da devoção, ou ela, enfim, né? Então, isso que Srivacharya Maharaj falou é bem importante isso, né? Segunda pergunta, Mariane? Não mesmo? Não se acanhe. Tem uma aula de Acharya Maharaj que ele fala assim, né? Tem alguma pergunta e ninguém fala nada. Aí ele fala assim, não se acanhe, pode perguntar. Eu também sou assim. A gente ouve, tem bastante coisa, né? Pra gente ouvir. Sim. Às vezes a pergunta não surge. Na hora não surge, de repente em casa, né? Mas enfim. Hoje é Kadashi, né? Hoje é um dia especial para nós. De manhã nós cantamos a canção Sri Hari Vasaragiti, e a canção da noite para se cantar no dia de Kadashi a mais é Shuddha Bhakta, né? Então, isso é a orientação de Srila Govinda Maharaj. Ele falou para cantarmos. Do livro do Raskananda está na 270. O da Mariane está na... Acho que é 104, Mariane. Shuddha Bhakta. Começa... o título é Shuddha Bhakta. Você puxa a Raskananda. Achou, Mariane? Shuddha Bhakta
Vamos cantar agora, antes de encerrar, a canção Nama Sankirtan, página 60, Hari Harai. Acho que está um pouquinho antes, o Maria. Achou aí? Antes do Praça dele. Deixa eu ver se está. Está na 94. 94. Hari Haraya Nama Krishna Jadavaya Nama. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama. Hari Haraya Nama Krishna Jadavaya Nama. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama. Jadavaya Madhavaya Jadavaya Nama. Gopala
Eu vou postar daqui a pouco no grupo do Centro de São Paulo o horário de quebrada de Kadash amanhã, tem o horário certo, né, para a quebra de Kadash. Eu vou postar também o site que é todos os Ekadashis, tem todos os Ekadashis até o Urapunima do ano que vem, né, o calendário que é feito até o Urapunima. Eu vou postar porque eu só lembrei que era Ekadash hoje de manhã, então de repente alguém perdeu também. E o tempo passa tão rápido que eu falei, não é possível que já passou 2 semanas, né? Então eu vou postar aí, todo mundo acompanha o calendário de Kadash, né, que é importante. E vamos ver quem está participando conosco hoje aqui da transmissão. Temos presencialmente aqui o Rascananda Prabhu, a Mariane também conosco aqui hoje. E aqui pela internet, pelo Facebook, nós temos a Maline Devidassi, de Araraquara, Swarnang
Merti, eu não sei de onde é, mas não importa. Temos também aqui a Rose Prema conosco, a Fernanda Miele também conosco hoje, o Ashik Chakravarti Thakura, Prabhu, ele é de Bangladesh, ele está morando agora nos Estados Unidos. Ele veio para o templo, ele morou no Brasil durante um período, mas a situação aqui não está muito boa e ele foi para os Estados Unidos, ele está morando nos Estados Unidos. E nós temos aqui também a Priscila Magal assistindo conosco. Então, agradeço a presença de todos, o Sadhu Sangha. Eu vou ver também no outro aparelho, porque o outro aparelho que está filmando, às vezes aparece quem não aparece aqui no celular. Então, uma boa noite a todos, Dandavati Pranam. Até o programa da manhã, de manhã, às 7 horas da manhã, como todos os dias. Vamos ver aqui. Não, hoje são esses